Imagine caminhar por uma das orlas mais famosas do Brasil e sentir o Atlântico avançando sem pedir licença. Ver o mar tocar o calçadão e se aproximar da base dos prédios espelhados e apagar em minutos a pouca areia que restava. Por décadas, a praia central de Balneário Camboriú viveu assim. Uma vitrine imobiliária bilionária, apoiada sobre um piso frágil, onde a maré encostava na calçada e, em alguns trechos, batia direto no concreto. Até que a cidade decidiu fazer algo raro, reescrever a própria linha da costa. Em 2021, a draga Galileu Galilei ancorou diante da orla, conectada a uma extensa linha de tubos ao longo de quase 6 quilômetros. Começou a bombear a areia de uma jazida subterrânea para a praia. Em apenas 2 meses, mais de 2 milhões de metros cúbicos de areia foram extraídos, criando uma faixa de areia larga, estável e polêmica. Reserve os próximos minutos e descubra conosco como a praia de Balneário Camboriú foi redesenhada e por que essa transformação vai muito além da areia. Balneário Camboriú está no litoral centro-norte de Santa Catarina, entre Florianópolis e Joinville, com a praia central abraçando cerca de 5,8 quilômetros de orla, entre a foz do rio Camboriú, na Barra Sul, e o canal do rio Marambaia, na Barra Norte. Antes da obra, essa faixa de areia em torno de 25 metros era insuficiente para o adensamento imobiliário da orla e para a pressão turística de uma cidade que se vende ao mundo como Dubai brasileira. Depois do alargamento, o perfil passou para cerca de 70 metros em torno da extensão da praia central, criando um tabuleiro muito mais largo entre o mar e o calçadão. Contudo, os números vão além de largura, muito além. Em pouco mais de 2 meses, reportagens apontam o bombeamento de cerca de 1 milhão de metros cúbicos de areia nova, usando a draga Galileu Galilei e uma malha de mais de centenas de tubos. Estudos anteriores do projeto falavam em até 2,7 milhões de metros cúbicos previstos e largura variando de 65 a 75 metros, chegando a 90 metros em alguns trechos iniciais. Mas por que uma cidade decidiu mexer na região costeira dessa forma? O que exatamente estava em risco antes da areia nova chegar? A história do alargamento de Balneário Camboriú não começa na draga. Começa nas ressacas. Ao longo dos anos, a combinação de marés altas, ondas de maior energia e uma faixa de areia cada vez mais estreita produziu um cenário conhecido dos moradores. Perda de praia, mar encostando na calçada e trechos como a Barra Sul, praticamente sem areia em dias de mar bravo. Do ponto de vista técnico, os estudos que embasaram a PBA, Plano Básico Ambiental, apontavam 2 problemas centrais: processos erosivos recorrentes ao longo da orla, com danos associados a eventos de alta energia de ondas, necessidade de proteger o motor econômico da cidade, baseado em turismo e lazer de alta intensidade. O investimento estimado, 51,8 milhões de reais. Vale destacar que a licitação de 2019 fixou o teto de 85,1 milhões de reais para a drenagem e o aterro hidráulico, e a execução acabou consolidada em 66,8 milhões de reais. Em paralelo, a pressão social e econômica crescia, o adensamento vertical aumentava, o turismo avançava e a imagem de uma praia espremida contrastava com a skyline imobiliário. Assim, o alagamento se consolidou como resposta estratégica. Garantir mais areia útil para banhistas, aumentar horas de sol na areia, algo que imagens de satélite passaram a registrar após a obra, e reforçar a proteção da orla contra eventos extremos. Só que transformar um plano ambiental em obra real, no meio de uma cidade densamente ocupada, é outra história. Em especial quando a intervenção não termina no último metro cúbico de areia depositada. Porque, enquanto a praia ganhava espaço, um novo desafio começava a aparecer de forma silenciosa. Como controlar o comportamento dessa massa de areia recém-chegada? Quando a draga Galileu Galilei chegou diante da costa de Balneário Camboriú, em 2021, o roteiro de engenharia já estava desenhado há anos antes, nos estudos ambientais e do projeto básico. A lógica era clara em obras de alimentação artificial de praias. Primeiramente, são definidas a jazida subterrânea, em mar aberto a cerca de dezenas de quilômetros da costa, com areia compatível em granulometria e o traçado de bombeamento até a orla. No caso da Praia Central, o PBA previa jazida subterrânea a 12 a 15 quilômetros e execução de aterro por draga autotransportadora.
Na prática, a operação ficou concentrada em pouco mais de 2 meses de bombeamento intenso, cerca de 2,1 milhões de metros cúbicos de areia nova depositada ao longo de 5,8 quilômetros, com a praia aberta em trechos alternados para minimizar o impacto na temporada. O passo a passo é quase uma coreografia. A draga suga o sedimento na jazida, armazena na cisterna e navega até o ponto próximo da costa. Dali em diante, entra em cena a linha de tubos. Centenas de segmentos dispostos ao longo da praia, por onde a mistura água-areia é bombeada. No ponto de saída, tratores e escavateiras espalham o material, dando forma ao novo perfil, enquanto topografia e batimetria acompanham volumes e costas. O plano básico ambiental trabalhava com um cronograma de 8 meses de obra quente, mais 2 meses de pré-obra e 2 meses de pós-obra, além da previsão de 21 programas ambientais, com execução de monitoramento contínuos ao longo de até 36 meses. Aliás, essa vigilância não era detalhe. A alimentação artificial altera a hidrodinâmica local, a forma como as ondas quebram e como a areia se distribui ao longo do tempo. Depois da areia, veio a segunda camada do projeto, a reurbanização da orla. Em novembro de 2023, Balneário Camboriú iniciou uma obra paralela, estimada em mais de 31 milhões de reais, para ampliar o calçadão, criar jardins à beira-mar, áreas de lazer, quiosques, iluminação e espaços de exercício, ao longo de cerca de 6 quilômetros. Mas a engenharia percebeu rápido um efeito colateral do novo perfil. Em determinados eventos de maré alta e ressacas, começaram a se formar poças, valetas e até lagoas temporárias na faixa de areia recém-alargada. Cenas de 2022 mostraram essas piscinas naturais após ressacas, com a água se acumulando em depressões do aterro. A resposta veio em agosto de 2025, com o início da construção de um novo componente estrutural, o muro subterrâneo instalado em trecho da Barra Sul. Executado em valas escavadas com rebaixamento do lençol freático, base de pedra rachão e posterior concretagem, o muro funcionará como contenção de barreira contra a erosão e infiltração de maré alta em direção ao calçadão. O método repete o conceito da obra de macrodrenagem da orla: escavação, controle de água subterrânea, montagem de estrutura drenante e, por fim, elemento de concreto. A previsão de conclusão do muro, bem como da fase de reurbanização, é em março de 2027. Tudo isso comprova que o processo construtivo do alargamento de praia não termina quando a draga vai embora. Continua, em ritmo mais silencioso, com muros aterrados, galerias, drenagem e programas de monitoramento que precisam acompanhar a praia por anos, até que o sistema alcance um novo equilíbrio. Para entender a escala do que aconteceu em Balneário Camboriú, vale comparar. No caso do alargamento da praia central de Balneário Camboriú, foram utilizados mais de 2 milhões de metros cúbicos de areia nova, volume suficiente para encher cerca de 880 piscinas olímpicas, ou o equivalente à carga de quase 90 navios cargueiros de grande porte. Para dar escala internacional desse tipo de intervenção, comparemos com o Kansai International Airport no Japão. Nesse caso, para erguer uma ilha artificial sobre a Baía de Osaka, foram usados cerca de 180 a 200 metros cúbicos de material de aterro. Logo, o alargamento em Balneário representa uma fração muito pequena desse tipo de mega-obras, cerca de 1,1% da ordem de grandeza usada em Kansai. Mas isso não significa que seja pouco. Para o contexto de uma orla urbana densamente edificada, mais de 2 milhões de metros cúbicos é amplamente transformador. Agora, em termos de investimento, os 66,8 milhões de reais empregados diretamente na dragagem e no aporte de areia resultam em um custo médio de aproximadamente R$ 30 por metro cúbico, um valor competitivo para a obra de engordamento da praia no padrão internacional. Para efeito de comparação, o mesmo montante permitiria adquirir cerca de 6 barcos de patrulha costeira, no valor unitário estimado de R$ 10 milhões de reais, ou financiar uma pequena frota de apoio marítimo. Muito além de comparações, afinal, como esse projeto impacta a população e a economia local. 3 anos depois do início da dragagem, a pergunta deixou de ser se o alargamento mudaria a cidade e passou a ser como essa mudança se consolida no longo prazo. No ponto de vista econômico, os sinais são nítidos. A faixa de areia ampliada virou um ativo direto do turismo, mais espaço para banhistas, eventos, esportes de praia e ocupações sazonais.
Mas o futuro da obra vai além da areia. A reurbanização da orla, com investimentos superiores a 31 milhões de reais, cria um nível de infraestrutura, calçadão ampliado, jardins, áreas de lazer, quiosques, iluminação e espaços de exercício ao longo de quase 6 quilômetros. Essa camada arquitetônica reforça o posicionamento da cidade como destino turístico premium e melhora a qualidade de vida de quem mora ali o ano todo. Na fronteira entre praia e calçadão, o muro subterrâneo de concreto armado funciona como um seguro estrutural para o investimento feito na areia e nos imóveis de frente-mar. Afinal, reduz riscos de erosão localizada, ajuda a controlar o comportamento da maré em eventos extremos e protege a base da reurbanização. Do lado ambiental, os próximos anos serão decisivos. Os programas de monitoramento previstos no PBA e as percepções capitais em pesquisas acadêmicas vão calibrar a necessidade de ajustes finos, seja em novas obras de contenção, seja em políticas de uso de faixa de areia e educação ambiental. Se conseguirem equilibrar turismo de alta escala, proteção costeira e conservação ambiental, Balneário Camboriú transforma o alargamento em algo maior do que uma obra pontual. Um laboratório brasileiro de como cidades altamente verticalizadas podem conviver com um litoral em mudança. O alargamento da praia central de Balneário Camboriú não foi apenas uma obra de praia bonita, foi uma escolha estratégica. Ampliar a faixa de areia, proteger a orla e reforçar a vocação turística de uma cidade símbolo do litoral brasileiro. Da Draga Galileu Galilei aos muros enterrados sob o calçadão, o projeto mostra como a engenharia costeira, planejamento urbano e monitoramento ambiental precisam caminhar juntos, pois quando a cidade mexe na linha da costa, está na prática redesenhando o próprio futuro. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. O que você acha dessa incrível obra construída em Balneário Camboriú? Apenas um capricho ou uma estratégia eficiente que irá beneficiar toda a região em médio e longo prazo? Deixe aqui sua opinião nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.